Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. Antes de nós passarmos aqui a discussão do nosso programa, eu queria manifestar o meu entendimento aos nossos telespectadores que nos assistem. Porque esta semana, ou na semana passada, eu fui interpelado por um assíduo telespectador do nosso programa, que entendendo que aqui no programa eu estaria hostilizando, maltratando a colega Márcia. Então eu fiz entender a ele que a nossa discussão aqui, a nossa divergência, era na ordem das ideias, e que não havia nada pessoal, até porque depois do programa a gente se cumprimenta, se abraça, às vezes sai para tomar um chopp. Então, eu queria alertar os senhores que aqui ninguém briga com ninguém. Aqui a nossa divergência é em relação às ideias. Porque o nosso programa é democrático. Aqui fala o que pensa. Então, fica aí o alerta aos nossos telespectadores que não se preocupe que aqui ninguém vai brigar com ninguém. É uma disputa de narrativas, não é, doutor? Exatamente isso. Cada um defende as suas ideias, e é muito louvável. No campo ideológico. E é muito louvável isso, discutir, porque não adianta todo mundo concordar com todo mundo. Aí não é debate. Bem, o nosso programa hoje está composto da minha extrema esquerda, o doutor Demerval Mucílio Trajano, à minha esquerda, o doutor Luiz Fernando Plácido. Hoje eu estou com branco hoje o dia inteiro trabalhando. Hoje eu tive um dia atribulado. Não, vou te defender. É que o doutor Luiz Fernando ele tem um apelido e a gente chama ele pelo apelido, né? Mas na bancada é Luiz Fernando. Aqui hoje, mas peço escusa aos nossos telespectadores e ao doutor Luiz, sabe que eu tenho uma estima muito grande. E à minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, e à minha extrema direita, a doutora Márcia, que não é o lugar dela à direita, o lugar dela é a esquerda. Deveria estar lá no lugar do Demerval. O senhor está hostilizando a doutora Márcia, colocando ela na direita. Não, apenas entendendo que ela defende umas ideias muito interessantes de acordo com a ideologia dela. E acho louvável isso. Não, doutor Luiz, estou aqui à direita apenas geograficamente na bancada. Claro, mas no seu íntimo está na esquerda. Exatamente. Não, eu acho muito louvável quem defende a esquerda, não tenho nada contra a esquerda, acho louvável porque é uma ideia convicta do que ela acha correto, né? Claro. E quem é que vai dizer que ela está errada? Claro. Bem, dito isso, nós vamos passar ao debate das nossas questões, que o primeiro assunto é esse assunto que foi durante toda a semana que passou, que foi o caso amplamente divulgado em todo o Brasil, passado inclusive ao vivo pelo internet, uma coisa parecida, com foco de televisionamento direto do julgamento, que inclusive foi muito louvável essa permissão do Tribunal de Justiça, nesse sentido, porque leva à população como funciona o júri.
Então, e o nosso primeiro caso é exatamente isso. E aí eu perguntaria aos colegas o que acharam do julgamento e do seu resultado. Quem é que começa aí? Doutora Luiz, esse julgamento do caso Bernardo me lembrou, há muitos anos atrás, o julgamento de José Antônio Daut. Meio bastante semelhança. Só que não foi tribunal do júri, foi pela... Claro, segundo grau. Segundo grau, já direto, É. em função dele ser o acusado de ter sido um parlamentar. Eu achei que o julgamento se deu conforme a lei. As penas foram aplicadas de acordo, a dosimetria das penas foram aplicadas de acordo com o que estabelece o Código de Processo Penal. Não fugiu ao que eu esperava na condenação, só que indigna um pouco a gente é o fato que daqui a poucos anos, quase todos eles já estarão progredindo para um regime semiaberto. E um crime hediondo como foi esse, uma frieza total de todas as partes envolvidas, a gente tem a lamentar que eles vão estar entre nós daqui a pouco tempo. O menino que ajudou a sua irmã, o Evandro, ele já pode pedir a progressão de regime. Não, ele já pode pedir até condicional. Até condicional. A irmã dele daqui 4 anos. E a madrasta daqui 9 anos e o pai do menino daqui 8 anos já poderá progredir de regime. Mas tá previsto na lei, então eu não tenho o que discordar. Eu falo da minha maneira, do meu íntimo. Para mim, um crime hediondo não deveria ter essa progressão tão rapidamente, em função da gravidade do crime. Em relação a esse aspecto, já antes de passar a palavra aos colegas, eu divirjo um pouquinho desse entendimento sobre a progressão do regime, o doutor Luiz Fernando, porque foi reconhecido a crime hediondo. E o crime hediondo, a progressão de regime, ela é um pouco dificultada. Para que a pessoa possa trocar de regime no crime hediondo, ele tem que cumprir no regime fechado 2/5. Sim, foi isso que eu me referi, 2/5. Sim, mas tu falou mais 4 anos, isso dá bem mais? Não. Estou falando, a Edelvânia, contando-se a pena que ela já cumpriu de 4 anos e 7 meses, para ela restariam apenas 4 anos para a progressão do regime. Não, eu acho que um pouquinho mais, porque ela sobrou 18 ainda. Desses 18 ela tem que cumprir 2/5. 2/5 é quase a metade. Desses 18, deve dar uns 8 anos mais ou menos. 7 a 8 anos. Isso que eu ia falar também. Uns 7 a 8 anos mais ou menos. E a Graciele, que foi condenada a 34, cumprindo está em torno de 30, 29, ela tem que ficar 2/5 desses 30. Mais 12 anos seria? 2/5, 12 para 13 anos. Sim. Aí para depois progredir para o regime semiaberto. E aí é condicional só com 1/3. Dos 30, ela tem mais 20 anos de prisão. Uns 12 ou 13 no regime fechado e mais uns 7 ou 8 no regime semiaberto. Esclarecer, porque eu achei que estava passaria muito rápido essa progressão de regime. Não em função do crime hediondo. Sim. Porque a lei dificulta a progressão do regime para os crimes hediondos. E quem é que continua aí? Eu particularmente, eu acho que a condenação, que a pena foi até suave, eu esperava mais, né? E, infelizmente no Brasil não existe a prisão perpétua, porque eu acho que um homem que planeja a morte de um filho, não importa a idade, mas ele era uma criança que tinha só 11 anos, ele não tem mais, ele não pode sair da prisão, ele não tem condições de viver em sociedade, muito menos de exercer a profissão. Ele era um médico. Ele vai ter o registro cassado. Vai ter, mas o que esse homem vai acrescentar à sociedade? A madrasta, essa mulher, que condições ela tem de criar uma filha, de voltar ao convívio? Meu Deus, eles planejaram a morte daquela criança, eles torturaram aquela criança até o dia da morte, e no dia da morte fizeram o almoço perfeito, o almoço de família, e a criança estava feliz, porque talvez pela primeira vez em muito tempo, desde que a mãe faleceu, ele estava sendo bem cuidado naquela família, mas eles estavam preparando ele para a morte. Era uma despedida, era para que as pessoas que vissem, que estivessem na casa durante aquele almoço, pensassem que estava tudo bem, não levantassem suspeitas. Na verdade, foi um artifício utilizado para captar a vontade dele para ir para Frederico Westphalen. Então, senão, espontaneamente, ele não iria. Tiveram que cativar a vontade dele. Eu não assisti ao júri porque eu não consigo. Tem 2 coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul, que cada vez que eu
tenho contato com isso, eu não consigo. Eu me emociono e prefiro não ver, que é o incêndio da Boate Kiss e esse caso do menino Bernardo Boldrini. Então, assim, eu estou frustrada. Eu esperava que a pena base fosse de, no mínimo, 18 anos. Né, que é o máximo, né, doutora Luiz? Não, ele fica entre 12 e 30. O juiz aplicou a pena base de 15, eu entendo que ela deveria ficar no mínimo em 18. Quando ficaria em 18, aí todas as agravantes incidem em cima da pena base. Aí a pena ficaria em torno de 40 para cada um, marido e mulher, e aí a Edelvânia perto de 30, 28, uma coisa assim. Porque eles ainda... A pena base me parece que... Quando eles saírem dessa pena, né, da prisão, eles ainda vão ter a vida, pouco da vida. Se bem que todo condenado... E esse menino não teve direito a nada, né? Se bem que todo condenado tem direito de se ressocializar e mas voltar a pena aplicada foi muito mas pequena. parece que o Ministério Público vai recorrer da aplicação da Tomara que pena. consigam aumentar essa pena. E aí, doutora Márcia? Olha, doutora Luísa, assim, ó, como toda a sociedade, né, gaúcha e brasileira, né, assim, isso foi um assunto de repercussão mundial, né, e traz muita indignação e muita tristeza da gente ver, né, uma coisa dessa acontecendo, porque, na verdade, isso é atitude de psicopatas, não é? Pessoas que têm a capacidade, né, de premeditar a morte de uma criança. Um pai que tem coragem, não é, de fazer parte de toda essa história. E uma coisa que me chocou bastante, porque assim, ó, eu li alguma coisa de que ele teria, não é, tomado a frente, né, na hora de responder as questões, que ele caminhava durante o júri, que ele estava com o microfone na mão. E assim, uma coisa que me chocou bastante, porque ele, em momento nenhum, ele demonstrou qualquer sofrimento, demonstrou qualquer sentimento em relação àquele filho. No momento do júri, ele teve a mesma postura. Parece que ele perdeu um animal, um bicho. Exatamente. Olha, nem isso às vezes, exatamente. Né? E assim, o pouco que eu ouvi, porque eu endosso as palavras da doutora Ângela, eu acho que ela tem toda a razão, uma coisa assim, que é uma coisa que incomoda a gente, né? E principalmente se tratando de uma criança, né? Um menino que, pelo depoimento dos vizinhos, das testemunhas, que o menino queria, quando perguntavam pelo pai, ele dizia, está salvando vidas. Não é? Ele tinha orgulho do pai dele, né? E ter assim, ó, a concordância do pai dele para que a vida dele tivesse sido tirada é uma coisa assim assustadora. Então assim, ó, eu acho também, né, que eu acho que estava mais ou menos dentro do que poderia ser essa pena, principalmente se tratando, né, de uma família branca e abastada do interior. Né? Não sei se isso também não pesou no momento, né, da dosimetria. Né? Uma família tradicional. Uma família conhecida, uma família tradicional, uma família abastada e branca. E aí, doutor Demerval? Eu acho que foi um julgamento de grande repercussão, né? E eu acho que foi feita justiça. Queria comentar aqui a brilhante atuação do Ministério Público também, que sabe, foi o esforço dos advogados também. Eu acho que o julgamento se deu dentro da normalidade. Uma coisa que, é claro, né, uma vida que foi perdida, eu acho que foi bastante negligente, mas eu acho que, como eles eram tudo primários, eu acho que a pena foi dentro do normal e merecem, depois de cumprir a sua sentença, voltar a cumprir a sociedade, até porque todos eram primários, nunca tinham feito nada, mas entendo que foi feita justiça, eu acho que se deu dentro das normas, eu acho que o Poder Judiciário, ele conduziu-se com uma isenção bem, claro, que a mídia também repercute, a repercussão faz com que, né, todo mundo se apegou e tal, e isso eu acho que, não digo que aumente a pena, mas os juízes sempre, quando é de grande repercussão, eles também têm bastante atenção, eu acho que foi dentro da normalidade. Agora houve um grande teatro por parte dos advogados, né? Sim, sim. Cada um queria aparecer mais, né? Mas é um momento, né? Momento de glória, né? De glória, né, doutor? Mas é como eu disse um deles, né, até aquele próprio ladrão na cruz, na hora o Cristo perdoou, eu acho que eles, depois de cumprir a pena deles, terão ter uma chance. Mas o ladrão da cruz não matou um filho de 11 anos. Então, assim, ó, e no dia seguinte ao júri, no túmulo desse menino, do Bernardo, começaram a chegar homenagens, flores, cartazes, faixas, inclusive de fora do estado, de pessoas que estavam passando por Santa Maria, ou que, não sei, enfim, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, se eu não me engano, e eu me emociono. E estavam deixando lá homenagens
que ele descansasse em paz. Né? Ele está descansando, coitado. Ela está O descansando. doutor Luiz foi levantado aqui que ele Prematuramente, mas está... foi levantado aqui que ele vai ser cassado o registro dele. Isso aí ele será cassado se tiver assim, ficar comprovado que ele usou a profissão para interferir no homicídio. Mas a receita não foi ele que deu, né? Então ele pode ser que não, pode ser que... Mas o conselho, inclusive até a ordem dos advogados, quando o profissional se revela uma pessoa em função do ato praticado, ele perde a confiança da sociedade, também é motivo para caçar o registro. Inclusive, até estava comentando com a doutora Márcia. Inclusive a enfermeira já perdeu o registro. A enfermeira sim, a enfermeira sim. E o CRM estava esperando o julgamento para fazer a condenação. Mas eu vi assim, mudando de conselho, né, falando na OAB, que até estava comentando com a doutora Márcia antes do programa, que a OAB vai vetar inscrição de bacharéis que tiverem condenação por violência doméstica. Uma boa. Bem, eu vou falar então um pouquinho, porque já nós estamos há bastante tempo nesse assunto. Eu acho que realmente a prova era muito robusta, era muito forte, e a condenação me parece que era a única solução que se impunha, né, nesse caso. E em relação pelo que se pôde tirar a conclusão do julgamento, é que os 3 primeiros réus, o pai madrasta e que ajudou a Graciele a ajudar, elas foram condenadas por homicídio qualificado, com várias qualificadoras. E o irmão da Edelvânia, não sei como é o nome, Evandro, ele foi condenado só por homicídio simples. Em relação a ele, foi retirado as qualificadoras. Daí a diferença entre as penas aplicadas a ele, que foi, parece, 9 anos, e os outros de 20 para cima. Né? Então, porque o homicídio qualificado, a pena é bem mais... Então, isso... E me parece que, na verdade, ele não teria realmente praticado o crime qualificado, pode ter o homicídio, porque ele não ministrou a droga no filho, ele não fez qualquer um outro ato, não utilizou motivo fútil, ou seja, ele praticou, na minha opinião, um homicídio comum, que aí é... Agora, em relação às penas, eu acho que realmente ela ficaram um pouco aquém, aquilo que eu já havia dito para o doutor Luiz Fernando, porque o juiz, primeiro, de acordo com o artigo 59, que são as circunstâncias judiciais, ele fixa, então, a pena base. Aí depois ele passa para a segunda fase, das circunstâncias atenuantes e agravantes. E depois para a terceira fase, que é as causas especiais de aumento e diminuição de pena. Então, a pena base, ela vai servir de base para todo o resto. E como a legislação diz que a pena mínima, o juiz não pode aplicar nem menos 12, nem mais que 30, ele optou analisando as circunstâncias, pela pena base de 15. Eu acredito que era, como o doutor Ângelo disse, por volta de 17, 18 anos. E aí, então, essa pena chegaria, com as circunstâncias do crime qualificado, chegaria perto de 40 anos para o pai e a madrasta, e para 28, 29 anos para que auxiliou a madrasta. Mas me parece que o Ministério Público vai recorrer dessa decisão, e se o tribunal entender que realmente a aplicação da pena não foi adequada, ele pode majorar e também pode reduzir se houver recurso da defesa. Me parece que reduzir eu entendo um pouco difícil, porque na minha opinião já foi até abaixo daquilo que poderia ter sido aplicado. Mas foi um julgamento que ocorreu dentro da norma, não houve nenhum incidente, não houve protestos violentos. E isso mostra que o povo gaúcho é um povo ordeiro, né? E respeitou o julgamento que correu, claro, com debates acalorados, etc. e tal, mas sem qualquer interferência externa que pudesse prejudicar o julgamento. E que, então, os réus, após transitarem em julgado a decisão, que cumpram a sua punição, porque assim diz a lei, né? Isso aí. Bem, o outro assunto que nós tínhamos que falar, qual será? Bolsonaro ou a Marielle?
A banca escolhe. Aqui a democracia impera. Vocês decidem. Então vamos começar pelo Bolsonaro e daí Começamos. a gente encerra. Gosta de falar do Bolsonaro? Gosto, É, adoro então vamos do falar. Bolsonaro. Fala da viagem do Bolsonaro ao Não, Zeu aí. primeiro eu vou falar assim, ó, vergonha pouca é bobagem, essa viagem do Bolsonaro. Aliás, os 100 dias de presidência dele, vergonha pouca é bobagem, né? Porque é uma vergonha atrás da outra, é Davos, é o carnaval, e a viagem aos Estados Unidos não foi diferente, né? 5 itens parece que ele foi resolver lá com o Trump, que é a liberação do visto para cidadãos americanos, japoneses, australianos e canadenses. A partir de agora, as pessoas com essa nacionalidade poderão ingressar no Brasil sem visto. Chegou e tá bom. Né? O que isso implica? Implica a quebra do acordo de reciprocidade diplomática. Ou seja, quando tu faz uma concessão, né, o presidente da República faz uma concessão a um outro país, se espera que a gente também tenha algum benefício, né? O que perdeu com esse, o que nós perdemos, nós brasileiros que trabalhamos, que ralamos, que pagamos os impostos? Nós perdemos 60 milhões por ano. Mas por quê? Porque agora eles não vão pagar a taxa para fazer o visto. Enquanto nós, para entrar nos Estados Unidos, nós pagamos de 500 a 600 reais, não tem, mas é isso, não passa de 500, não é menos de 500, não passa de 600, alguma coisa assim. Nós ainda teremos que desembolsar, quer dizer que se o americano vem para cá livre de qualquer taxa, de qualquer visto, pelo menos ele podia ter regateado, diminui a taxa, se não quiser liberar o visto. Outra coisa que ele fez, né, a base de Alcântara, eu vou falar só esses 2 itens, não vou entrar na Venezuela e outras, né, o que ele fez com a base de Alcântara? Ele cedeu para os Estados Unidos, né, tipo, o que o ministro, esse que é astronauta, que eu nunca sei, o ministro da Aeronáutica, que eu nunca sei o nome dele, o esclarecimento que ele deu à imprensa é como se o Brasil estivesse num hotel que seja dos Estados Unidos. Aliás, o Trump tem uma rede de hotéis, né? O exemplo foi bem apropriado. E o Brasil estivesse numa suíte desse hotel. Marcos Pontes, o Antônio está me dando aqui o nome do ministro, Marcos Pontes, que foi o primeiro astronauta brasileiro. Então, voltando ao hotel, é como se o Brasil estivesse numa suíte no hotel dos Estados Unidos. Ao contrário, o hotel do Brasil e a suíte dos Estados Unidos. Eu tenho a propriedade daquela suíte, mas eu não tenho a posse. Eu não vou ter ingerência lá dentro. Eu não vou poder fazer nada enquanto os Estados Unidos estiver usando a base de Alcântara. Por que a base de Alcântara? É a melhor localização do mundo para se lançar um foguete, para se fazer os lançamentos. Ele vai compartilhar a tecnologia com o Brasil. Ele cedeu a base de Ele Alcântara pro cedeu, lançamento ele desses. entregou. Em Ele troca de vai fazer fornecimento de Entrou tecnologia. essa da alegria do Trump olhando para ele, doutor Luiz. só isso. Será que ele é né? apaixonado pelo Trump? Eu acho que Completamente. É? eu acho. Os olhinhos dele Não, chegam a mas ficar. vamos deixar a doutora Márcia falar aí. Não, me tira a palavra, porque eu não vou parar de falar mal do Bolsonaro, de tão indignada. Eu comentei no último programa que eu já levanto pensando, o que esse homem vai fazer, né? Tá cada vez pior. Não, e assim, ó, o Bolsonaro, como a gente falou já na semana passada, ele me dá um cansaço tão grande, doutora Luiz. Ele é uma criatura tão cansativa, tão despreparada, tão horrorosa para estar nos representando fora do Brasil, que eu me sinto constrangida e envergonhada. Não é? Então, assim, outra coisa, assim, que porque ele governa pelo Twitter, né? Agora, na ausência dele, inclusive apelidaram o filho dele, eu acho que é o Carluxo, que é o O Pitbull. que é o Carluxo, eu acho que é o vereador federal.
porque o filho dele estava em Brasília No cumprindo a agenda no gabinete do da, Bolsonaro. da Assinando também? presidência. Não sei se assinou, Olha, isso, mas eu cumprindo a agenda, né? Então, assim, ó, Fazendo plano- social. Mas, Fazendo ele, social. mas ele tinha Fazendo que social. estar O na plano- Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Exatamente. A família Metralha, simplesmente assim, ó, na falta de um Metralha, vai o outro e O não tem outro, problema. que é, senador, acompanhou a viagem, acompanhou ele na entrevista na Casa Branca, no Exatamente. Salão Oval, em vez de ser o chanceler brasileiro, que é sempre assim. É o uma filho quebra. dele, para dizer que tem vergonha dos brasileiros que estão lá de Que nós forma vamos ilegal. para lá, os brasileiros vão para lá para fazer Envergonhar, fazer mal aos Estados Unidos. Que ele se sentia envergonhado. Os dois disseram Logo isso. que o Bolsonaro, que é conhecido na esquerda como Bolsolini, né, em função do seu pensamento fascista, ele assumiu. Eu lembro desse filho, não sei se é o filho número 1, 2, 3 ou 4, é um dos filhos dele, que eu acho que é o Flávio Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos com o boné do Trump. Gente, é uma vergonha, é um absurdo, Tem o entreguismo. Tem uma piada na internet que diz que o Bolsonaro cedeu tudo isso para o Trump, mais alguma coisa, porque na CIA a gente não sabe o que falaram. Exatamente. Quando ele sumiu, desapareceu 2 horas lá, que ninguém sabia onde ele estava, e ninguém sabe onde ele estava e o que Ele ele estava estava fazendo. espairecendo. Espairecendo. Tomando um ar puro de Nova gente, York, doutor lá no Luiz, Central Park. Ele estava Muito num bom. Não, almoço. mas ele não estava em Nova York, era em Washington. E ele estava num almoço, ele teve assim, ó, a cara de pau, assim, com um guardanapo na mão, porque ele precisava de alguma coisa para se segurar, assim, do nervosismo de estar falando em público. A emoção. Exatamente. O que que ele estava dizendo? Que assim, se as coisas não acontecem de uma forma diplomática, tem um exército atrás para garantir. Ele está sempre impondo as coisas pela força. Ele está sempre colocando o exército assim, ó, como se fosse uma espada apontada para nossas cabeças. E sempre diminuindo o povo brasileiro. Sempre. O que é o povo brasileiro? É um burro com um título de eleitor no bolso. Vamos deixar o pessoal de casa Não, lá pra deixa cá. nós falar, Mas porque O pessoal eles já vão aqui, ó, defender. estão tomando conta do programa. O que ele fez, doutor Luiz? Ele cortou relações com a China, ele se estremeceu com a China e a China passou a comprar soja dos Estados Unidos. O Trump só aplaude as coisas que ele faz. É um absurdo. E entregou, como a doutora Ângela falou, a base de Alcântara. Então ele autoriza os Estados Unidos a lançar foguetes da nossa base, né? Ele cede área estratégica para outro país, porque ele é entreguista, porque ele não tem condições de estar à frente do governo brasileiro. Quem estaria na frente com condições? Eu preferi um professor do que um também. ditador. Uma Olha, pessoa que tem visão. alguém que pelo menos não Exatamente. fizesse a gente passar Ó, tanta vergonha. Doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz, eu tenho 3 aspectos para falar sobre essa Vamos lá. visita do Vamos lá. nosso Bolsolini ao presidente Trump. Assunto número 1. Perguntado antes do encontro dele com Trump, qual seria a pauta a ser discutida entre os governantes. Ele falou, uma das principais pautas seria resolver o problema da nossa Venezuela. Nossa Venezuela. Eu vi A Venezuela é um país soberano. Ele tropeçou nas Não, palavras. mas sabe, ele faz tropeçar nas Tropeçou palavras. nas A palavras. Venezuela é um país soberano e não tem que ter interferência de ninguém. Só A um Venezuela deve parênteses, discutir seus doutor assuntos. Luiz, doutor Fernando, desculpe eu interromper, mas assim, ó, ele diz que ele não descarta a possibilidade que soldados brasileiros lutem contra a Venezuela. Sim, ele pediu assim, o apoio dos militares venezuelanos para deixarem de apoiar o Maduro. Eles estão apoiando o Maduro. A grande maioria do exército da Venezuela apoia o Maduro. E ele é um governo legítimo porque foi eleito. Então ele fala, a nossa Venezuela é de um cinismo Uma maneira indescritível. carinhosa, Indescritível. doutora Luiz vai dizer. Não é fora dizer a nossa Venezuela, porque Porque é da da América América do do Sul. Sul. Assim, Claro. deve ser. Aliás, ele falou também que os Estados Unidos foi quem terminou com a ditadura na América do Sul. Um outro aspecto, aí durante o discurso dele lá na Casa Branca, ele falou, vou citar uma frase de Ronald Reagan, ex-presidente norte-americano, o povo deve dizer o que o governo deve fazer, e não o contrário. Então ele que faça um plebiscito para saber se o povo quer a reforma tributária, se o povo quer a reforma trabalhista, porque aqui a gente ouve todo mundo Reforma da reclamar. Previdência. Da Previdência, exatamente, da Previdência.
Porque o povo não quer essa reforma, o povo não vai mais se aposentar. Então, como é que o povo deve dizer que o governo deve fazer se ele, Mas ele lá, doutor, ele lá um nos ditador? Estados Unidos, não o nosso povo. Ele é um ditador, ele quer impor essa reforma, e ele tem aquela base dele lá de um monte de sem vergonha daqueles deputados federais que o apoiam. E, em troca disso, eles vão ganhar cada um 5 milhões de reais para suas emendas. É uma compra de voto continua no Congresso. E um terceiro aspecto, doutora Luiz, seria, após essa entrevista, ele deu uma entrevista para a Fox News. Nessa entrevista ele foi muito acuado. Perguntaram sobre o matador da Marielle, se teria alguma vinculação com ele. Ele disse, nenhuma. Ele apenas mora no mesmo condomínio que eu. E o condomínio é grande e tem várias ruas. Eu não o conheço, sendo que existe na internet fotos dele com o assassino, com o Lessa. E sendo que o filho dele namorou também a filha do Lessa. Sobre essa pergunta sobre o namoro do filho dele com o Lessa, ele falou que o filho dele namorou todo o condomínio. O pegador, então o não, filho dele não é o teria pegador. como ele não ter namorado, porque ele namorou todo o condomínio. Ou seja, a família Metralha é uma família sedutora. Sedutora e conquistadora. Seduziu o povo. Não escapa ninguém, não escapa ninguém. Mas Seduziu o povo brasileiro à base de fake news. É um garanhão. Conseguiu se eleger, conseguiu botar uma equipe militar lá que não tinha nem na época da ditadura. agora o A Trump, equipe militar é maior do que a ele época não da ditadura. seduziu, porque é impagável aquela foto que tem ele entregando a camiseta do Brasil, da seleção brasileira, para o Trump, e o Trump, uma cara de nojo. Doutor Demerval. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que esse visto para esses países, Estados Unidos, Canadá, claro, o Brasil poderia cobrar uma contrapartida, mas geralmente essas pessoas, elas são ordeiras e quando chegarem aqui estão sujeitas à lei do nosso país, né? Vamos ser coerentes. Então eu acho que pode trazer turismo, pode trazer comércio, melhorar importações e exportações, e eu acho que eu sou da opinião que o Brasil tem que se alinhar com países de direita. Mas uma parte, doutor Demerval, e o povo brasileiro não é ordeiro quando vai para os Estados Unidos, então por que Alguns. E todos os americanos são bons? Uns vão lá para fazer coisa ruim. E todos os americanos são bons? Nas Olimpíadas, um atleta americano acusou foi acusado de ter estuprado uma brasileira num posto de gasolina. É um caso isolado. Mas então, assim como tem no nosso caso, tem no deles também. Assim, por que agora, sem necessidade de visto, não pode vir a pior escória americana pra cá? Mas vocês sabem... Ele não tem dinheiro para já faz um certo tempo... Luiz? O doutor Demerval falou semana passada que o pobre lá, assim, come McDonald's... O mendigo. O mendigo tá lá comendo McDonald's, assim, feliz da vida, melhor do que o nosso o mendigo lá também come lixo que nem na Venezuela. Exatamente, que nem aqui no Brasil. Continua, doutor Demerval. Eu acho que o povo votou no Bolsonaro... Então a gente temos que aturar um pouco ele e também dar a oportunidade, porque também ele está o quê? 100 dias. Então a gente não pode querer que o Brasil se resolva, né? Já não é governo PT, já vem corrupção, já vem de anos. Então eu acho que a gente tem que apostar, porque é esse o nosso presidente. É que nem eu vi um debate uma vez dois presidentes americanos, dois candidatos. Um disse para o outro, ontem ele era o meu adversário, hoje ele é o meu presidente. Então a gente tem que apoiar, apostar, porque é o que está representando o Brasil realmente. Eu achei que ele poderia ter ido lá, negociar melhor, também cobrar uma contrapartida de que daqui a pouco eles também liberassem o visto para os brasileiros. Mas entendo que o Brasil tem que se alinhar com países que tem uma cultura ocidental, que pode fortalecer o comércio, o turismo. Então eu entendo que o Brasil fez um gesto de boa vontade, entendeu, doutor Luizio? E eu acho, doutor Demerval, que ele não foi lá negociar, ele foi lá entregar, como ele faz sempre. Ele só entrega tudo, ele entrega... O que ele entregou? O que ele entregou? A base de Alcântara, de vir, a base de Alcântara, os vistos, né? Oferecendo os nossos soldados. O Brasil vai deixar de ganhar, ele entregou... Para entregar não precisava ir lá, entregava daqui. Mas ele não ia perder a possibilidade. O sonho dele era estar na casa dele. Vocês se lembram que quando a CRT era nossa aqui, como é que era? Era um caos. Era um caos. Para ter um telefone, tinha acertar na loteria. Vocês entendem hoje, a Petrobras é nossa, a nossa gasolina é a mais cara do mundo. Mas aí, doutor Demerval, assim, a nossa gasolina se tornou terrivelmente cara depois do golpe de 2016. E sabe por quê que está com R$5 agora com o governo do homem que foi eleito. Mas o Trump só recebeu o Bolsonaro porque ele está preocupado e ele quer o petróleo da Venezuela.
e a base de Vocês Alcântara. sabem que a Venezuela é o maior depósito de petróleo do mundo. Do Eu achava mundo. que era a Do Arábia mundo. Saudita, é a Não, Venezuela. É a é. Venezuela. Por que tanto interesse, tanta preocupação dos Estados Unidos com a ditadura na Venezuela? Por isso a frase Meu do Deus. Bolsonaro, a nossa Venezuela, só que ele está dizendo a nossa, não é do Brasil e dos Estados Não, Unidos, a é nossa na é- Venezuela que será do Trump. Do Trump. Exato. Agora, Não, nós não será do sofremos um pouco Brasil. da Venezuela, né, gente? Vocês É. sabem quanto é que é um salário mínimo lá? R$ 150. Sim, olha os embargos, não é? pra E fazer o legal. Trump falou que vai aumentar os embargos contra a Venezuela. E foi Se na ele quer entrevista de ajudar, hoje. por que ele faz Por que isso? que ele faz isso? Porque ele quer o petróleo. Aí quer levar um ele quer caminhãozinho ajudar. de alimentos só para dizer que ele é bonzinho. Quando todo mundo sabe que o interesse maior é no petróleo, como sempre foi e sempre vai ser. Eu acredito que a viagem do Bolsonaro e a sua comitiva, eu acho que ela está sendo proveitosa. Tanto está sendo proveitosa que o Sérgio Moro já assinou um acordo prevendo troca de informações entre a Polícia Federal e o FBI. Quer dizer, ou O seja, doutor Luiz corre uma piada na internet que quando o Sérgio Moro ingressou dentro da CIA, o Wi-Fi dele já foi captado. Conectou celular na dele hora, já sem conectou precisar na fazer hora. senha. bom, E está a serviço. dizem as más línguas. É o Roberto Requião. É. Roberto Bom, Requião. de qualquer maneira, me parece que um acordo prevendo troca de informações entre uma polícia que sabe que é altamente avançada em tecnologia com o Brasil, que é um país de segundo ou terceiro mundo, então é muito importante para as investigações. Então, é uma coisa proveitosa. Essa questão de que ele, em função da visita, ele liberou o visto para os americanos, eu recordo que essa imposição de vistos para os americanos, ela ocorreu há 1 ano ou 2 anos atrás, como uma forma, nem sei em que governo, acho que foi do Temer, não sei em que governo foi, como uma forma de retaliação para os Estados Unidos, porque teve um problema lá que então aqui também vai ter que ter visto para os americanos. Eu entendo que tinha que liberar o visto para o americano por um simples raciocínio. Não se poderia exigir que, para liberar o visto para os americanos, se libere o visto para o Brasil e os Estados Unidos. Se isso ocorresse, o Brasil todo se muda para lá. Não fica ninguém aqui. Todo mundo quer ir para lá. Eu jamais Vai iria. ficar uma meia dúzia de gato pingado. Luiz, Não, o doutora senhor, Vai ficar uma meia dúzia de gato pingado. Entregar. O senhor está desvalorizando o nosso país. Isso Quis ir para os Estados Unidos porque tem que fazer o visto. Aí eu disse assim, não vou a São Paulo, não vou ao Rio para fazer visto. Quando tiver um consulado em Porto Alegre, eu vou. Então, eu não queria me deslocar para o Rio, mas aqui... Mas aí o senhor também não quer. Não, é que na verdade é o seguinte, Não quer. o sonho da maioria, não digo todos, mas o sonho da maioria dos brasileiros é ir morar nos Estados Unidos. Mas esse é o lema Nós não podemos negar isso. Mas esse é o Tanto lema é- dos Estados Unidos, do tio Sam, é o sonho americano, como se todo Tanto- mundo tanto- quisesse tanto- ir morar nos Estados Unidos. Tanto é verdade que uma quantidade de pessoas tenta Não. passar a fronteira e é mandado embora. O sonho Quer dizer, do e brasileiro... você já viu algum americano tentar entrar clandestinamente aqui? Mas Não o precisa, ele vai chegar aqui e vai ser O recebido de sonho braços do abertos, brasileiro tapete é não vermelho. o sonho do brasileiro é não precisar sair do seu país para ter uma universidade que dê Exatamente. coisas, que ensine o que aqui não tem, é para ter mais oportunidade de trabalho, de trabalhar e conseguir almejar alguma coisa na vida. Aqui a pessoa passa a vida inteira trabalhando, não consegue Mas comprar ainda uma isso é uma casa. utopia ainda, né? Não é utopia. Se nós Hoje tivéssemos... Hoje é, Hoje porque é. com esse governo que nós temos, que cada vez torna o Estado mínimo cada vez maior, não tem como mesmo. Uma outra pérola do Bolsonaro lá foi que disse: eu apoio integralmente a construção do muro Do na fronteira muro. dos Estados Unidos com o Bom, México. Com isso eu não concordo Eu também. também já mas, não concordo. porque Exatamente. É uma espécie de segregação, Exatamente. considerando como uma raça inferior. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a liberação dos Estados Unidos, a Austrália, Japão, Japão, Canadá. são países de primeiro mundo que aqueles turistas que vierem para cá vão trazer divisas. Já houve esse problema com a Espanha, doutora Luiz. E os brasileiros que vão lá para os Estados Unidos, alguns vão fazer turismo, não Mas já houve esse podemos problema negar, com a mas a Espanha? maioria vai lá para ficar trabalhando. Então, acho que essa medida dele vai aumentar Mas Não, mas tem muitos brasileiros Doutora que Luiz, moram lá. é uma questão de postura. Há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, a Espanha estava dificultando a entrada de qualquer brasileiro na Espanha. Chegava no aeroporto e eles mandavam de volta. O presidente era mandava quando devia. O presidente Lula disse que eles teriam o mesmo tratamento quando chegassem ao Brasil.
Se o brasileiro não pode ir à Espanha, o espanhol não pode vir ao Brasil. Reciprocidade. E foi o que Reciprocidade. efetivamente aconteceu. Os espanhóis também ficaram Retidos no retidos no aeroporto e e isso E pronto. simplesmente a reciprocidade passou Isso é a uma questão de acontecer. soberania. Mas, doutora Luiz, o senhor fez uma colocação que eu gostaria de Nosso fazer um tempo está esgotando, contraponto. não, rapidinho. O senhor falou que, assim, ó, havendo, por exemplo, né, uma reciprocidade nesse caso, não é assim, dessas, as polícias, né, norte-americanas, que são bastante, né, que tem aquele seu serviço de inteligência muito interessante, seria para a nossa Polícia Federal. Senhor, tem um policial federal E para prender os corruptos, né? um policial federal que estava na escolta do presidente Lula quando ele foi no velório do seu neto, que é o mesmo policial federal que estava na manifestação em que o Bolsonaro teria sido esfaqueado. Essa pessoa estava exatamente em frente ao Bolsonaro e mesmo assim com o treinamento que ele teve na CIA, mas é que foi o de Bolsonaro surpresa. teria levado... É que se fosse preso numa multidão ali é complicado. A não ser que blindasse ele ali, botasse. Mas. Ele é blindado e governa Mapa pelo Twitter, móvel. então É. mais blindado. Mas, ó, Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Artes Pedras, La Provence Imóveis, Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. estamos de volta com um programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Agora nesse segundo bloco, nós iríamos abordar a resposta aos nossos telespectadores. Mas nós temos um assunto aqui muito importante que não conseguiu ser debatido no bloco anterior, que é o caso da Marielle Franco, que esta semana que passou acabaram descobrindo os executores e o comparsa do assassinato. E aí eu queria que os colegas tomassem a iniciativa e dissessem o que acharam dessa situação aí. Quem começa? Posso começar, doutora? Pode ser. Bem, em primeiro lugar... assim, Doutora Márcia sempre é a primeira Não, da lista. é porque esse assunto da Marielle é uma coisa assim que eu acho bastante comovente também e tenho a esperança que talvez a partir da Marielle as pessoas comecem a perceber quem é o nosso mandatário maior, que é o Jair Messias. Então eu digo assim, o que a gente pode tirar dessa história toda? A comoção em função da morte da Marielle foi muito grande no país inteiro. Depois, então, que aconteceu o carnaval, né, que o Bolsonaro foi para o Twitter, fez todo aquele fiasco, aquele escândalo em função dele ter sido escrachado, porque assim, ele não sabia, eu acho que ele nunca pensou, aliás, ele nunca imaginou que ele pudesse ganhar essa eleição. Ele se aventurou e em função dos fake news e do ódio ao PT, do ódio à esquerda, as pessoas terminaram votando nele. O que aconteceu? Ele não tem vocação para vidraça, ele sempre foi pedra, ele não tem vocação para vidraça. No momento que ele é vidraça, que ele começa a ser visto da maneira que ele realmente é, ele ficou incomodado, foi para o Twitter, fez tudo aquilo. Mas a Estação Primeira de Mangueira, né, se homenageou Marielle Franco. E foi assim, isso foi visto pelo mundo inteiro e assim, a sociedade pedia, né, que viesse então, que se resolvesse, porque já estava há quase um ano a morte da Marielle e do Anderson, se não me engano, que era o motorista da Marielle, né, que estava aguardando então que alguma coisa fosse feita, que se descobrisse quem era, né, quem tinha matado Marielle Franco. A Marielle era uma mulher negra, né, ativista, lésbica, e era uma pessoa que se preocupava muito e falava muito nas milícias no Rio de Janeiro, não é? Ela se preocupava com as pessoas que moravam nas comunidades. Tudo bem, o que aconteceu? Depois disso tudo, assim, o que eles precisavam então dar uma satisfação para a sociedade, foi descoberto que o assassino da Marielle é o Lessa, né, que até eu não sei se Rony Lessa, né? O Lessa, vizinho do Bolsonaro, né? Ele é um PM aposentado da reserva, ele ganha R$7 mil por mês, ele tem um carro de R$115 mil e ele mora no mesmo condomínio do Bolsonaro, que as casas custam em torno de R$2 milhões. Mas tudo isso é produto do crime. Da milícia, não é, doutora Luísa? Então, assim, ele parece que ele tem um problema numa perna, que ele tem uma prótese e que, segundo a promotoria, ele é uma pessoa que é um exímio atirador. Por isso, ele atirou na Marielle de dentro do carro e acertou 5 tiros na cabeça da Marielle. Aí, o que acontece? Assim, a partir disso, foi descoberto, então, que esse Lessa, o Bolsonaro falou lá nos Estados Unidos que mora no mesmo condomínio, mas que ele nem conhece, que ele não tem conhecimento algum desse Lessa.
O filho do Bolsonaro namorou a filha do Lessa. Assim, ó, tem uma foto circulando na internet, não se sabe se é um almoço ou um jantar que está o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Lessa e o Queiroz na mesma mesa, almoçando ou jantando. O Bolsonaro sempre foi a favor das milícias, ele mesmo disse que as milícias que ele é muito a favor que deveriam ser legalizadas. O filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, se não me engano, quando deputado estadual, todos esses milicianos que foram presos foram homenageados pelo filho do Bolsonaro. É quando eles eram de bem, né? Já eram milicianos, inclusive um foi homenageado já preso. Então, doutora Luísa, o que eu acho? Eu acho assim, que talvez a partir da Marielle Franco, as pessoas comecem a perceber que a família Metralha pode sim estar envolvida nisso, estão em busca agora do mandante. É prematuro, doutora Luísa. É prematuro fazer uma afirmação nesse sentido. Eu disse que pode ser. E outra coisa que eu quero deixar assim, olha, doutora Luísa, por que o delegado que descobriu isso foi afastado pelo Witzel, que é o governador? No dia seguinte. No dia seguinte foi afastado com a desculpa que ele faria um curso na Itália. Doutor Ângelo. Eu concordo com o que a doutora Márcia diz, e há muito tempo eu escuto essa história. Logo que a Marielle foi assassinada, eu escutava essa história, que tinha miliciano no meio, que tinha sido por causa das milícias, porque ela estava fazendo um movimento contra isso, E quem era Marielle, Marielle era uma mulher, Uhum. era uma mulher negra, era uma mulher LGBT. Incomodava muita gente, defendia os direitos humanos, os direitos de quem não tem direito no Brasil. Parece que, inclusive, ela estava roubando votos de pessoas na ela comunidade, estava invadindo o território, estava crescendo, ampliando o leque de eleitores. E essa semana eu estava lendo sobre isso e sobre outras coisas. Na realidade, nem era sobre Marielle, quando eu vi uma notícia sobre Marielle. A prefeita de Paris, que é um projeto para que se coloque em uma rua em Paris o nome de Marielle Franco. Enquanto aqui no Brasil, a rua que tinha o nome dela, a placa foi quebrada por um vereador. Na campanha, Witzel também, que é do PSL, quebrou a placa. Isso é coisa de vândalo. A prefeita de Barcelona o governador mandou uma mensagem, deu uma mensagem. Marielle Franco vai derrubar o Bolsonaro. E no Chile parece que já tem, mas eu não me inteirei muito. Tem um parente também. O Antônio me mandou uma reportagem hoje sobre o Chile, mas eu não tive tempo de abrir, mas tem também movimentos. Que elas têm, todo o apoio desse governo que aí está, essa milícia, ela já fez com que Jean Willis fosse embora do país, que a Márcia Tiburi, que foi candidata também à governadora do Rio de Janeiro, também fosse embora para o exterior. E o Marcelo Freixo também, ele era muito visado e era ameaçado, só não foi morto porque sempre esteve escoltado e em carro blindado, porque senão já teria sido morto também. E tem um outro vereador que inclusive estava no projeto que lhe acharam lá nos computadores do assassino, que estava tendo a vida investigada pelo aquele miliciano, Quer dizer, pelo assassino de Marielle, esse vereador também estava tendo a sua vida investigada, todos os seus trajetos. Mas isso é o Brasil é assim. Doutor Luiz Fernando, senão não vai sobrar tempo aqui para esse lado aqui, ó. Esse lado aí toma conta do programa. Dizem que as mulheres falam demais, a gente fica brava. É o empoderamento, doutor Ângelo. Como o doutor Ângelo falou, a prefeita de Paris fez essa homenagem a Marielle e realmente falou que a Marielle vai derrubar o governo Bolsonaro. O Jean Willis também, em uma palestra que ele deu, se não me engano, em Portugal, fez a mesma afirmativa e foi aplaudido de pé. De pé, eu vi isso. Então, a Marielle é uma comoção nacional. A comunidade internacional reclama a falta de interesse em descobrir. E quando descobriram, foi após as eleições. Eu acredito que se fosse anterior às eleições, a Marielle estaria muito próxima de descobrir a ligação entre o clã Bolsonaro e as milícias no Rio de Janeiro. Talvez ele não tivesse sido eleito, mas ela foi apagada antes disso. Então, acho que tem muito a ver o assassinato dela com as eleições que nós tivemos no ano passado. Esse Rony Lessa,
ele tinha um arsenal de mais de 100 fuzis de uso exclusivo ele das era um Forças delinquente. Armadas. 117. 117, ao 17 no final. 17. Então, não pode não haver uma ligação aí. Como é que ele conseguia essas armas? Através de quem ele conseguia? Era contrabando, Quem é o mandante? A polícia vai descobrir quem é o mandante Mas do com crime? o salário Não. dele, doutor Aloysio, com o salário dele de 7 mil reais, ele é Ele tinha que criminoso, morar não resta lá dúvida. na Maré, na comunidade Exato. da Maré. Ele tinha ser até vizinho lancha, da Marielle. alugava casa Tá. de luxo. Ele é um criminoso. Outro e não resta enquanto dúvida. isso, cadê o Queiroz? Uma outra coincidência, o que ajudou Qual ele, deles? chama-se Elcio Queiroz. O motorista também, que passou o cheque para a primeira-dama, era Queiroz também. Eles gostam É muita dessa família, coincidência, Segundo né? o gosta de doutor Queiroz. Aloysio Queiroz, esse motorista sabe de tudo, né? É, Daquele o da motorista delação do por isso que ele Palocci. sumiu de novo, então ele não... Não, mas ele esse, sabendo de esse tudo. aí era o dirigir ele. Esse aí é Fabrício Queiroz. Esse aí participou do crime porque está dirigindo o veículo. Era o motorista. Sim, era motorista também, mais Motorista, uma doutor coincidência. Então, eu acho que passou em branco durante um ano essas investigações e não chegaram ao assassino antes das eleições porque não quiseram. Todas as câmeras apontavam os carros que passaram ali, dava para fazer uma busca em todas as placas desses carros, teria se chegado antes se tivesse boa vontade da E polícia. aí, do Rio de doutor Janeiro. Demerval? Ela já era conhecida antes da morte da Marielle, essa? Lá Rio de na Janeiro. realidade, sim. Eu acho que, como nós falamos aqui, né, os executores foram presumivelmente foram descobertos, ainda faltam os mandantes. Mas o que acontece? Eu acho que tomara que ele seja uma linha de investigação correta para que não termine em pizza. Porque daqui a pouco é prematuro dizer que foi esse ou foi aquele. Então, muitos crimes, como não tem solução, arrumam alguém para assumir. Então, tomara que a linha de investigação seja correta e que a gente chegue aos mandantes até para esclarecer, porque é muito prematuro. Foi esse ou foi aquele, foi a mando dos bolsos. Não se sabe. Eu tenho a convicção de que eu estou no caminho certo e que vou esperar que a justiça, que a investigação, ache esses mandantes para que seja tudo elucidado. Eu acredito que aquilo que o doutor Luiz Fernando falou, que se quisesse poderia ter descoberto os criminosos antes da eleição, me parece que não, doutor Luiz Fernando, porque a descoberta dos criminosos teve um exaustivo trabalho de investigação. Então Polícia teve... Federal, inclusive. Exatamente, tiveram que fazer uma análise da fotografia de um flash que tinha dentro do carro, fazendo uma comparação gráfica através de computadores, etc. E tal. Então foi um trabalho assim muito minucioso e isso não pode ser feito com atropelo. Eu acho que não me parece que teriam sido descobertos. Bom, mas o importante é que foi descoberto o executor e o motorista que acompanha, mas parece que tinha um terceiro também no veículo. Agora, eu acredito que o mandante, na minha opinião, vai ser... É muito difícil descobrir o mandante, porque a gente sabe que o crime de encomenda, via de regra, eu sei isso trabalhando 20 anos na área criminal, o crime de encomenda, via de regra, o executor não é contratado pelo mandante. Há intermediários no meio. E digo isso porque uma vez eu atuei num processo que se discutia contratação de assassino profissional para matar pessoas e depois que terminou o julgamento, eu questionando uma das pessoas envolvidas no processo, eu perguntei, fulano, afinal de contas, quem eram os matadores? Olha, ninguém sabe. Eram pessoas lá de não sei aonde porque ninguém mantém contato com eles. É só o intermediário que mantém contato. Então, fica muito difícil. Eles não sabiam nem o nome. Nem idade. Pois é, né? Mas, hipoteticamente, se fosse, hipoteticamente falando, a família Bolsonaro, era só atravessar a rua do condomínio. Não, mas tem que ter prova, não é? Foi ele e vai incluir no... Tô Não, dizendo não. hipoteticamente. Tem que ter prova, tem que ter pessoas presenciando a conversação, gravação, etc. Tal, não é? Então, uma delação premiada, né, doutor? Infelizmente, mas aí a delação premiada tem que ter prova, não adianta só delatar. Então, me parece que mandante vai ser muito difícil de descobrir. Porque primeiro porque o executor não confessa, porque isso não traz benefício para ele. Exatamente. Até agrava a situação, porque aí o crime fica crime de encomenda. Mas
Vamos torcer que, de repente, a investigação leve ao mandante, né? É o que a gente espera. Mas, de qualquer maneira, eu fico satisfeito que tenha sido descoberto, pelo menos, o executor e um dos participantes. Já é alguma coisa, né? O crime não vai ficar, pelo menos, totalmente impune. Doutora Luísa, eu li alguma coisa, não posso dizer com precisão agora, mas que parece que, se não me engano, era um soldado que poderia falar a respeito da aquisição dessas armas, já morreu. Então, estão suspeitando de queima de arquivo. O doutor Aloysio falando também, assim, ó, doutora Luísa, uma outra ressalva que eu gostaria de fazer, que o senhor disse, a doutora Ângela sugeriu uma delação, o senhor disse que delação sem provas não pode ser utilizada. Quando o presidente Lula foram utilizadas. E o senhor disse que não pode ser feito nada. Lá tinha grampeamento, tinha e-mail, tinha tudo. Que não dá para prender, né, uma pessoa assim no atropelo. O presidente Lula, tudo foi passado na frente para que ele pudesse ser preso também antes das eleições. Então, eu acho, doutor Luiz, que nós estamos vivendo um momento de 2 pesos e 2 medidas. Quem sabe eu esteja errado. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, agradeço a presença de todos os colegas aqui presentes e dizendo àquele nosso telespectador que hoje o nosso programa foi normal, não houve... não xinguei a doutora Márcia? Acho que não. Não brigamos, doutora Luísa. Nós é que brigamos. Fica tranquilo, nosso telespectador, que aqui... O nome desse telespectador é Carlos Alberto. Exatamente isso. O senhor Carlos Alberto. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos telespectadores e lhes digo que nos aguardem até a próxima semana. Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación... Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561.